Bougainvillea. Acabou o mistério. A Bougainvillea, ou mais conhecida por primavera no Brasil, é uma espécie de videira ornamental que possui espinhos. Ela é nativa da América do Sul, Brasil, a oeste do Peru e a sul da Argentina. São aceitos no mundo botânico entre 4 a 18 espécies do género. O clima do Brasil é diversificado. A Bougainvillea, porém, é uma flor típica da Amazónia e Mata Atlântica. Na Amazónia, o clima é quente e muito úmido por causa das florestas. O clima predominante é o equatorial úmido, com temperatura média de 27,9 graus centígrados, quando há menos umidade, e 25,8 graus centígrados de temperatura média da estação das chuvas. O clima da Mata Atlântica é principalmente tropical úmido. Tem clima tropical litoral úmido, clima tropical de altitude e clima subtropical úmido. De modo geral, é quente e úmido. A oeste de Peru é selva, tem umidade alta e clima razoavelmente quente. O clima a sul da Argentina é tropical árido e temperado continental. A Bougainvillea cresce entre 1 a 12 metros de altura em média e sem suporte. Com suporte pode crescer um bom pedaço mais. A videira cresce por cima de outras plantas e os seus espinhos têm uma função de se segurar, mais do que defesa contra animais. São de folha perene em locais quentes e úmidos e caduca em locais quentes e secos. Entretanto, em locais frios também se porta como folha caduca. As folhas são alternadas e algo ovais, acabando em ponta. Têm entre 4 a 13 cm de comprimento e 2 a 6 cm de largura. A verdadeira flor encontra-se mesmo no centro. Ela é rodeada por uma folha modificada. A flor é pequena e geralmente branca. Às vezes pode ter tons amarelados, que abre na ponta de um cone. As folhas modificadas rodeiam a flor em conjuntos de 3 ou 6. Encontram-se nas cores rosa, branco, roxo, magenta, vermelho, amarelo e laranja. Há quem considere este laranja a cor ferrugem. Com cruzamentos, tem-se obtido cultivares com cores como o salmão. O fruto e semente são quase planos e, quando seco, funciona como uma asa para ser levada mais facilmente pelo vento. Alguma história da Bougainvillea. Existem duas versões. A primeira é que se acreditava que a Bougainvillea tinha sido descoberta pelos franceses por volta de 1767 por Jeanine Barret, uma naturalista que adotou características masculinas como a roupa para se integrar numa expedição de circunnavegação mundial. A segunda versão, a planta recebeu o nome do navegador francês Louis-Antoine Bougainville. Nasceu em 1729 e morreu em 1811. Cujo médico e botânico de bordo descobriu a planta no Brasil e a dedicou ao seu capitão em 1767. Era esse o procedimento normal na época. Os franceses identificaram a planta e levaram-na para a corte francesa. A espécie começou a ser cultivada e negociada pela Europa graças ao seu caráter ornamental. Graças ao seu caráter ornamental e facilidade na aclimatização em vários climas. Só depois do brasileiro Burle-Marx, que nasceu em 1909 e faleceu em 1994, ao caminhar pelos jardins em Berlim, ter visto a Bougainvillea, mudou os seus conceitos ao saber a origem da planta e percebeu que o Brasil tem uma flora tão interessante e exuberante quanto as espécies estrangeiras. Cultivo e utilização. A Bougainvillea é sensível às geadas, mas no jardim consegue sobreviver com alguma perda de ramos jovens. Contudo, se estiver muito exposta, pode perder o tronco principal. Em bonsai é importante saber esta sensibilidade. Deve-se proteger um bonsai Bougainvillea do frio do inverno. Temperaturas abaixo dos 10 graus tornam-se perigosas. Também pode ser mantida dentro de casa, desde que não fique exposta a fontes de calor nem desidratação. No exterior, pode ficar ao sol com relativa segurança. Mantenha a umidade para torcido quando exposta. Deve plantar-se a partir da primavera mais quente, mas que seja tempo úmido. Depois, rega abundante, mas é importante que a água em excesso escoe. As raízes da Bougainvillea apodrecem e são atacadas por fungos
levando a grandes perdas na planta. Solos. Na sua origem, os solos são argilosos arenosos com a presença de algum humus vegetal. Pela minha experiência, a buganvília não é exigente, mas o solo completo ajuda a preencher ou florir em maior quantidade. O solo deve ser mais solto para evitar problemas de raízes. Para criar mais folhas e desenvolver a planta nas primeiras fases de treino, eu utilizo 50% de barro arenoso, ou acadama, e 50% de humus vegetal. Para planta estabilizada e preenchimento de flores com cor mais intensa, eu utilizo 75% de barro arenoso ou acadama e 25% de humus vegetal. Por vezes, posso aplicar 1% de canuma, que é uma terra mais ácida. A rega. Manter a terra umidade para torcido no inverno e no verão, se estiver ao sol, um pouco mais molhado. Tão simples como isso. Reprodução. Embora se consiga germinar as sementes, é muito mais fácil enraizar estacas. As estacas devem ser maduras, ou seja, com casca. Já tive bastante sucesso com estacas grossas, mas as que têm cerca de 1 cm de diâmetro enraizam bastante bem. A estaquia deve ser feita na primavera quente ou no verão. Use um substrato bem drenante. Eu gosto de usar, para este efeito, 50% de barro arenoso, ou acadama, com grãos entre 3 e 5 mm, 45% de areia do rio lavada, com grão entre 3 e 5 mm, e 5% de humus vegetal. Não exponha as estacas ao sol e mantenha a mistura numa umidade para torcido e bem drenada. Fertilização, adubação. Na época da floração, use um fertilizante rico em fósforo. Adube ou fertilize com um NPK equilibrado o resto do ano, exceto quando as temperaturas são inferiores a 12 graus centígrados. Pestes e doenças. No tempo quente e seco, podem aparecer ácaros e araniço vermelho. As folhas começam a encorrilhar, passam do verde para o amarelo e castanho e caem. Com o araniço vêm-se também pequenas teias. Aumente a frequência da rega e aplique um acaricida inseticida, por baixo e por cima da folha. Eu tenho um vídeo sobre este caso, portanto, veja aqui na descrição de como é que se aplica um inseticida de forma eficaz. Apareceu um bolor esbranquiçado na folha, é oídio. Está a regar demais e ou a molhar as folhas. Corte as folhas mais infectadas e aplique um fungicida por baixo e por cima das folhas. Poda. Após a floração, corte a ramificação mais comprida. Deixe 2 folhas em cada ramo. Se precisar fazer uma poda mais agressiva, faça-o na primavera vegetativa até ao máximo no início do verão. Se quiser flores, não pode parar, nem mesmo podar a partir do fim da primavera. As buganvília podem brotar da madeira velha. Deve-se colocar pasta cicatrizante nos cortes grandes, pois o fechamento é muito lento e costuma ser infectada por fungos no local, levando a um eventual apodrecimento. Aramação. É possível aramar ramos jovens, mas conforme vai ganhando casca, tornam-se mais rígidos e partem com facilidade quando são dobrados. Use o tensionamento para rebaixar os ramos, mas faça-o progressivamente, um pouco todos os meses. Como resumo, já estão habituados, a buganvília é uma espécie muito fácil de enraizar, muito fácil de lidar, desde que não se entre em exageros. Se faltar água, se ela estiver ao sol, sem qualquer tipo de umidade, ela vai secar. Se ela estiver num vaso, mas o vaso não tiver uma boa drenagem, ou estiver em cima de um prato e esse prato tiver água, as raízes vão apodrecer e ela vai morrer. Portanto, aqui o truque com a buganvília é uma mistura bem drenante e evitar este estilo de stresses. Pode mesmo tê-la dentro de casa, já tenho visto algumas dentro de casa e estão bonitas. Não fazem tanta floração, é natural, mas mesmo assim conseguem florir alguma coisa. No exterior, elas dão-se bastante melhor, convém ter cuidado com as geadas, com os frios, com o excesso de água e com a falta de água. Geralmente elas dão-nos a indicação de que algo está mal.
elas perdem bastantes folhas quando algo não está a correr bem. Geralmente, basta mudarem a terra para uma terra bem drenante e continuar a evitar determinados stresses. Da minha experiência, a mais resistente será a variante de flor rosa ou de magenta. São as variantes bem mais resistentes que eu conheço. A branca resiste bem, mas não resiste muito bem estar ao sol, queima facilmente. Cores mais claras igualmente. A laranja é razoavelmente resistente. É só uma questão de se ir tendo algum cuidado e ir verificando como é que a buganvília está a reagir ao nosso meio ambiente. Algo que também interfere bastante é o facto de se pulverizar ou regar as folhas e as flores. Geralmente, se estiver no exterior e estiver num local bem ventilado, não costuma dar assim grandes problemas. Se for um local mal ventilado, é natural que comece por aparecer oídio, começam a aparecer lagartas, as borboletas gostam de depositar os ovos nas suas folhas e, portanto, tem que se reagir assim que começam os problemas. Para fungos, coloca-se um fungicida, para insetos, coloca-se um inseticida. Sabe-se que é um problema de insetos porque geralmente as folhas aparecem comidas. É de notar que quando são lagartas, elas costumam atacar a planta durante a noite para se protegerem da luz do sol e não desidratarem. O ideal será, quando anoitece, com uma lanterna, irmos verificar onde estão as lagartas. Se não, durante o dia temos que procurar muito bem em toda a planta, debaixo das folhas, no tronco, e às vezes elas podem se enterrar um pouco abaixo da linha de solo. Mas, neste caso, elas estão sempre ali por perto do tronco. Também é de notar que essas lagartas costumam ser verdes, da mesma cor que as folhas, e portanto é algo difícil de encontrá-las. E basicamente é isto, pessoal. Uma vez mais, muito obrigado a todos os que estão a partilhar os meus vídeos, a todos os que estão a subscrever, isso é muito importante. O canal está a crescer, lentamente, mas está a crescer. Eu penso que estas fichas são bastante interessantes para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de espécie que gostariam que eu falasse com antecedência, digam aqui embaixo nos comentários, digam-me qual é a espécie que vocês têm curiosidade e gostariam de saber mais. Em termos aqui no canal, publicidade paga o canal, sempre que puderem ver a publicidade eu agradeço bastante. Comentem, digam coisas, se vocês têm buganvília, se as vossas buganvílias são saudáveis, se têm algum problema, como é que resolvem esses problemas, assim determinados pormenores que vão ajudar outras pessoas que recorrem a este vídeo para conseguirem encontrar soluções. E é tudo, continuem a manter-se saudáveis, um grande abraço, tchau pessoal.